Marcos capítulo de número 3, a partir do verso de número 7, assim diz a palavra do Senhor. Jesus, porém, retirou-se com os seus discípulos para a beira-mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguiu. Tendo ouvido falar de tudo quanto ele fazia, foram até ele grandes multidões, procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, e das regiões ao redor de Tiro e Sidom. E ele disse a seus discípulos que lhe preparassem um barquinho, por causa da multidão, para que não o comprimissem, pois havia curado muitos, de modo que todos quantos tinham alguma doença, empurravam-se na direção dele para tocá-lo. E quando os espíritos impuros o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os repreendia com severidade, para que não divulgassem quem ele era. Depois, Jesus subiu a um monte e chamou os que ele mesmo quis, e esses foram até ele. Ele designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu. Tradução literal de Zelote, em algumas versões. E Judas Iscariotes, que o traiu. Até aí. Hoje nós vamos olhar esse texto que obviamente nos guia ao nome dos 12 apóstolos. Esses grandes apóstolos, magníficos apóstolos, perfeitos apóstolos. Ou será que não? A gente costuma pensar que esses homens escolhidos por Deus eram grandiosos, super-heróis, mas na verdade eles são humanos. Mais humanos do que a gente costuma imaginar. E apesar das falhas deles, apesar dos pontos fracos que eles apresentavam, eles foram tremendamente usados por Deus. Hoje, nós vamos olhar para a vida desses 12 pequenos homens e perceber o quanto Deus tem prazer em usar pessoas comuns, como eu e como você. O texto começa em um trecho de transição, sobre como o ministério de Jesus migrou para um novo patamar. Ele já estava muito conhecido, famoso, todos ouviram falar dele. Verso de número 7 nos diz: Jesus, porém, retirou-se com os seus discípulos para a beira-mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguiu. Cristo se tornou famoso, uma fama que ele mesmo não queria, uma fama que ele não buscava, mas que era inevitável. As pessoas o seguiam. Aonde Cristo estava, a multidão ia atrás. E por que a multidão seguia Jesus? Por que ele tinha tantos seguidores assim? A resposta está no verso de número 8. Tendo ouvido falar tudo quanto ele fazia, foram até ele grandes multidões, procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, e todas as regiões ao redor de Tiro e de Sidom. As multidões seguiam a Jesus Cristo porque queriam receber uma cura, porque queriam se ver livres de suas enfermidades. E eles ouviram falar que aquele Nazareno havia varrido a doença para fora de Israel, havia tirado a doença para fora do território do povo eleito de Deus. Não é força de expressão.
Todos aqueles que cruzavam o caminho de Jesus, Cristo curava. Não ficava uma pessoa sem receber a cura. Cristo não escolhia doença para curar. Ele curava a todos indiscriminadamente, quem quer que cruzasse o seu caminho, e de repente a doença acabou no território de Israel. Você já imaginou? É como se um médico ou médica se levantasse de manhã e fosse para o trabalho, e chegasse, entrasse no trabalho, olhasse para a fila de espera e visse, não tem ninguém. E entrasse no seu consultório e falasse para o auxiliar, olha, pode mandar chamar o próximo. Mas não tem próximo. Como não tem próximo? Não tem, ainda não chegou ninguém. Não chegou ninguém? Tá bom, até meio-dia deve chegar alguém, vamos esperar. E o horário avança, dá 9, dá 10, dá meio-dia e não vem ninguém. Aí a médica vai almoçar. E depois do almoço ela imagina que vai ter alguém ali, mas não tem. A sala continua vazia. E no decorrer da tarde, nenhum doente sequer adentra o consultório dela. Foi isso que aconteceu na época de Jesus. Aquele profeta havia tirado toda e qualquer doença daquele território, a fim de que não sobrasse nada para os médicos. Não tinha trabalho para os médicos. Foi isso que Cristo fez. E por ser tão radical em sua cura, dar sinais e prodígios tão específicos, as pessoas queriam ir ter com ele. As pessoas queriam vê-lo. Quem era aquele que tinha zerado a fila dos hospitais, do SUS, dos postos de saúde? Queriam vê-lo. Pessoas de todos os lugares, vocês perceberam? Eu não vou dar aula de geografia para vocês, mas o ponto de Marcos aqui de ter dito Judeia, Idumeia, do outro lado do Jordão, Tiro e Sidom, é só um. Mostrar que pessoas de todas as partes vieram ter com Jesus. Tamanha a sua fama, tamanho o seu renome, credibilidade do seu milagre, que as pessoas vinham de tudo quanto é lugar ter com Jesus. É como se Jesus estivesse em São Paulo e viesse gente do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas, do Paraguai, Argentina e Estados Unidos. Era nesse sentido, é nessa direção que Marcos apresenta o ministério de Jesus. Por conta da credibilidade do seu milagre, as pessoas corriam de todos os lugares para ter com ele. E as pessoas o comprimiam e o apertavam. Queriam tocá-lo, porque só de tocar nele, elas já eram instantaneamente curadas. Era grandioso o que estava acontecendo em Israel. Nunca houve homem como esse, jamais haverá e jamais haverá. Cristo curava de uma forma inigualável. E por que Cristo curava? Cristo curava para cumprir aquilo que está escrito em Isaías, capítulo de número 53, verso de número 4. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. As pessoas sabiam, o povo sabia, que quando o Messias viesse, o prometido viesse, o escolhido de Deus, chegasse a Israel, ele viria com um poder sobrenatural. As pessoas estavam esperando alguém que curava. As pessoas estavam esperando alguém que chegasse com grande poder. Então a cura era a identidade, era a marca registrada de Cristo, para dizer a todos aqueles que tivessem os seus ouvidos abertos: eu sou o Messias, eu sou um enviado de Deus. Eu sou aqueles aos quais os profetas falavam. Eu estou aqui curando e mostrando claramente quem eu sou. Era isso que Cristo estava fazendo, sinalizando a sua identidade messiânica. Imediatamente, conectado com o mesmo texto de Isaías 53, verso de número 4, nós vemos que ele levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas transgressões e os nossos pecados. Não era curar por curar. Era curar para mostrar algo a mais. Não era simplesmente trazer alívio para as pessoas, o que já era muito bom.
mas era mostrar que a doença ela tinha uma origem. Sabe por que tem médico? Sabe por que tem enfermeiro? Porque o homem caiu. A queda. Por conta da queda, por conta da entrada do pecado no mundo, existe morte. Subsequentemente, as pessoas ficam doentes, as pessoas adoecem, sofrem de infecções, sofrem de condições. Doença é uma característica da queda. Só existe enfermidade porque houve queda, porque o homem pecou. Quando Cristo curava, ele também estava mostrando que ele era o legítimo resgatador da condição do homem. Que ele podia curar e podia perdoar os pecados. E é por isso que muitas vezes ele chegava e dizia: o que é mais difícil para o Filho do Homem fazer? Curar ou dizer levanta e anda? Aquele que cura e diz levanta e anda pode muito bem também perdoar pecados. E Cristo dizia: levanta e anda, os seus pecados estão perdoados. Todos percebiam que aquele que tinha legitimidade para curar, também tinha legitimidade para perdoar os pecados. Uma coisa estava conectada à outra. Aquele que cura também perdoa pecados. Ao curar, ele estava demonstrando que era o legítimo resgatador da espécie humana. E o seu ministério chegou a um ponto. O seu renome foi tal que ele precisou ficar em um barquinho pregando para a multidão. Porque ele não queria só curar. E eu sei que tem instituições hoje que estão espalhadas pelo Brasil e o único interesse delas é curar. Se é que curam, né? Mas elas afirmam que curam. O único objetivo delas é curar. Esse nunca foi o objetivo de Cristo. Era cura, mas tinha uma mensagem. Cristo pregava. Ele não estava ali gratuitamente querendo curar as pessoas. E por isso que ele faz o que diz o verso de número 9. Ele disse aos seus discípulos que lhe preparassem um barquinho por causa da multidão, para que não comprimissem. As pessoas queriam tocá-lo, as pessoas o empurravam, as pessoas não deixavam em paz. Então o que ele fez? Ele subiu em um barquinho, foi para o meio do rio, e de lá, do barquinho, ele pregava, ele falava com as pessoas, ele expunha os seus sermões, ele falava a respeito do reino de Deus e ensinava sobre o Antigo Testamento. Era isso que Cristo fazia, ele queria ensinar o povo. Apesar de muitas vezes o povo não valorizar. Cristo mesmo disse: esse povo me busca por conta da cura que eu realizo, do pão que eu dou. Eles não estão interessados no meu ensino, de aprender de mim. Ele não desanimava, mesmo assim buscava ensinar a palavra do reino. Ele tinha uma mensagem. Todo aquele que tem um púlpito tem uma mensagem. As pessoas se lançavam para tocar nele, mas ele não desistia de pregar. Verso de número 11. Diz, na última parte, que os demônios diziam o seguinte: tu és o Filho de Deus. Os demônios, quando eram expulsos do corpo das pessoas, quando Cristo dizia sai, os demônios saíam, a pessoa era liberta, eles faziam uma declaração: tu és o Filho de Deus. Mas Cristo sempre mandava eles se calarem. Por que Cristo mandava eles se calarem? Porque Cristo não precisava do testemunho dos demônios. Como é que você se converteu? Eu me converti porque eu vi um dia um demônio saindo do corpo de uma pessoa e ele falou que Cristo é o Filho de Deus, então eu me converti. Cristo não queria da promoção do diabo, não queria a promoção do diabo. Cristo não precisava que os demônios falassem bem dele. Ele não queria esse tipo de fama para si. Eu sei que hoje, esses dias atrás, eu estava vendo um programa gospel e o pregador estava lá entrevistando o diabo. Porque quando o pregador é gospel, ele entrevista o diabo. Cristo não entrevistava, Cristo falava sai. Cristo queria a libertação do povo. Mas como o pregador gospel ele quer a fama,
Ele quer que o diabo fale bem dele, então ele entrevista. Como é que você entrou aí? Aí, o que você quer, diabo? O que você acha de mim? E o diabo lá falando do pregador. Eu te odeio, porque você é homem de Deus, você se consagra, você sobe monte. Cristo não queria promoção do diabo, mas os pregadores midiáticos querem. Os pregadores gospel querem que o diabo fale bem deles. Se alguém tem que falar que eles são homem de Deus, não é a esposa, não é os filhos que convivem com ele e sabem bem quem ele é. É o diabo que tem que falar. Porque o diabo quer show mesmo. Cristo não precisava de demônio algum para dizer que ele era um homem de Deus. Ele sabia que era um homem de Deus. A gente não precisa da promoção do diabo. Por que é que o diabo falava que ele era o Cristo? Por que é que o diabo falava que ele era o Filho de Deus? Porque o diabo sabia que a consumação do perdão divino estava próxima. Que Cristo subiria ali naquela cruz e colocaria o plano em ação. O plano que traria perdão para muitos. O diabo sabia disso e sabia que ele estava perdido. Então, como aquilo não tinha como ser rápido e indolor, porque o diabo ia sofrer quando Cristo subisse naquela cruz, ele queria que pelo menos fosse rápido. O lema do diabo era o seguinte: já que não dá para ser rápido e indolor, seja rápido apesar de doloroso. Era isso que o diabo tinha em mente. Queria abreviar o tempo de Cristo subir naquela cruz. Vamos acabar logo com isso. Mas para tudo há um tempo. E para a consumação do perdão há um tempo. E Cristo não queria subir naquela cruz antes que isso acontecesse. Antes que muitos percebessem a sua real identidade, o Messias, o servo escolhido, o eleito de Deus para varrer o pecado da humanidade. E nesse ponto da mensagem, eu quero que você tenha o mesmo sentimento de Marcos. Marcos está escrevendo sobre a pessoa mais especial que já passou pelo solo da humanidade. Jesus Cristo. Mais especial que Martin Luther King. Mais especial que Lutero. Mais especial do que o maior pacifista que já se viu. Deus feito carne. Deus gente como a gente. Realizando milagres, prodígios, maravilhas. Arrastando multidões por onde quer que passasse. Único, sem igual. O prometido. Eu consigo imaginar Marcos com seus olhos brilhando enquanto ele escreve a respeito do Mestre. Eu tenho certeza que você gostaria de ter vivido nessa época. De ter visto Cristo pessoalmente curando as multidões. Ou às vezes você poderia orar: Senhor, abra uma fenda no espaço-tempo só para eu dar uma leve espiada. Depois eu volto, mas para eu dar uma leve espiada no meu Mestre, em como Ele curou, em como Ele foi especial para aquela gente. Eu tenho certeza que todos nós que seguimos a Jesus, nós temos esse sentimento. E Marcos relatando para os romanos: Cristo é sem igual, Cristo faz milagres, Cristo faz maravilhas, Cristo é único em sua natureza. E os romanos ouvindo, e a igreja de Roma, como você sabe, prosperando. E muitos, por conta do evangelho que Marcos escreveu, recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. Seja pobre, seja rico, seja escravo, seja livre. Todos ouvindo aquele relato maravilhoso e grandioso de Marcos, estavam cedendo à mensagem do Evangelho. E agora, vem os discípulos. Depois da gente ter falado a respeito de Jesus Cristo, vem os discípulos. O texto teve uma queda. A gente passou para a ala mais baixa do texto agora. Porque Marcos, ele contraria a lógica moderna. Eu lembro que quando eu tocava, antes de me converter há muito tempo em banda de rock,
Eu lembro que a gente abria os concertos para a banda grande. Opa, vamos abrir para o Fresno, vamos abrir para o NX0, vamos abrir para o... E a gente ia lá, ia abrir para esses caras, e a gente ficava feliz de abrir o show para eles. E as pessoas vendo a gente tocar, a gente é o Teste Nuclear, pessoal. Ah, legal. Aí gritava, Fresno, Fresno. E a gente lá em cima, não agradando ninguém. Aí o Fresno entrava e todo mundo, glória a Deus, glória a Deus não, que bom. Glória a Deus não, eles não falavam isso não. Disfarça. Estou confundindo as estações. Mas Marcos, ele contraria essa lógica. Primeiro ele fala do mais especial, para depois falar de gente falha. É esse o intento dele, é esse o seu objetivo. Então não pense nem por um segundo que quando ele começa a apresentar os discípulos, ele está falando de gente tão especial quanto Cristo, porque ele não está. Cristo é Deus. Ele agora fala de homens falhos, de homens imperfeitos. Ele está contrariando a lógica. Eu sei que você está esperando, você está acostumado com essa geração, que o grande finale é o ápice do espetáculo. Eu sei que você está acostumado com isso. Mas esse não é o objetivo de Marcos. É mostrar que teve uma queda mesmo. É mostrar que Deus escolhe as coisas fracas desse mundo. Seu intento é deixar o pior para o fim, não o melhor para o fim. É o pior para o fim. E como é que eu sei disso? Pastor, como é que você tem tanta certeza? Basta olhar o verso de número 13. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Por que ele chamou Pedro? Porque ele quis. Por que ele chamou Tiago? Porque ele quis. Não é porque o currículo deles era bom. Quando a gente lê as cartas que Pedro escreveu, com todo respeito à pessoa de Pedro, mas tem erros de grego grosseiros. Ele era semi-analfabeto, para não dizer muito. Eram homens que não eram grandes mentes, não eram extremamente capacitados, não possuíam grandes dons e talentos, não era esse tipo de gente. Tem pregador aí fora, Cristo escolheu esses homens porque eram pescadores, eram homens persistentes. Nada! O verso diz, escolheu tantos quanto ele quis. A decisão dele foi baseada em graça, em amor. Não tem que ver com mérito, não tem que ver com currículo, não tem que ver com capacidade. Nem Paulo ele escolhe agora. Porque Paulo seria um contrassenso a essa escolha dos 12. Porque ele escolhe 12 pessoas que não eram teólogas, que não eram intelectuais. Escolhe Paulo depois, para mim um dos motivos é mostrar que a decisão de Deus escolher alguém é sempre baseado em graça. Paulo vem depois, Paulo vem ser o derradeiro, para deixar claro o seguinte, olha Paulo, eu não escolhi porque você tem bom currículo, porque eu já escolhi 12 antes de você. Eu escolhi você porque eu não faço acepção de pessoas, eu amo todos os tipos de pessoas, do menos inteligente, do menos capacitado, até o mais intelectual, até mesmo intelectual eu amo, e por isso eu escolhi você. Mas não ouse pensar um segundo sequer que é por conta do seu currículo, porque não é. Ele já provou pela escolha dos 12 aqui que não é currículo. Todos quanto ele quis. 12. Por que 12? 14 diz, ele designou 12. Eu sei que você que veio do G12 está vibrando agora, mas calma lá. O motivo dele ter escolhido 12 é por conta das 12 tribos de Israel. É por isso que ele escolheu 12. Cristo ele estava mandando uma mensagem bem clara para todo o povo de Deus. Eu estou fazendo um novo povo. Eu estou fazendo uma nova sociedade. Não baseada em raça, nem muito menos em território, mas no meu sangue.
é a nova aliança do meu sangue. As 12 tribos ficaram para trás. Agora, através do fundamento dos 12, da doutrina dos 12, a igreja surge para ser a noiva de Cristo para sempre. Se você quiser ter essa certeza, basta abrir em Apocalipse que você vai ver. Você vai ver os 24 anciões. O que são os 24 anciões? O pessoal canta, os 24 anciões adoram. 24. 12 tribos de Israel, 12 apóstolos, completude da igreja, a igreja completa, tanto Antigo como Novo Testamento. A igreja está diante de Deus. É isso. Cristo está mandando uma mensagem óbvia para todos eles. É a igreja, fundamento para a igreja. Eu sei que tem muita gente aí fora que quer ser apóstolo. E a gente agradece, mas as vagas já foram preenchidas. Obrigado por se inscrever, mas já foram os 12, não precisa de mais. O que é um apóstolo? Apóstolo é um homem com procuração. Procuração de plenos poderes. Finalzinho do verso de número 14 diz o que é um apóstolo. Designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. Apóstolo significa literalmente enviado de Cristo. Então, se Cristo em carne não te enviou pessoalmente, você não pode ser considerado um apóstolo. Cristo me enviou a pregar para vocês, mas ele enviou-me em espírito, Espírito Santo de Cristo. Ele me enviou em espírito. Ele não me enviou pessoalmente. Então eu sinto muito, eu sei que tem gente aqui de igreja apostólica, mas ele não é apóstolo. Pelo menos diante da lógica bíblica, não é, nunca será um apóstolo. Se ele tiver uns 2020 anos, a gente pode até abrir a possibilidade de conversar o que ele viu naquela época, mas caso contrário, as inscrições já acabaram há muito tempo. Era procuração. Enviasse no nome de Jesus para expulsar demônios e curar doenças. Não tinha muita gente o comprimindo? Não tinha muita demanda e pouca oferta? Cristo aumenta a oferta. Ele escolhe os 12, dá a eles poder e autoridade para curar e expulsar demônios e envia. Também para pregar a mensagem do Evangelho. Para que esses homens tivessem o mesmo conteúdo que Cristo tinha. Então, apóstolo é isso, é alguém com procuração de plenos poderes da parte de Jesus Cristo. E quem são esses 12? Verso de número 16. Esses são os 12 a quem ele designou. Simão, a quem o deu o nome de Pedro, porque Pedro quer dizer pedra, fundamento. Pedro era o líder de todos os apóstolos. Pedro era o principal. E olha, quando a gente vê que Cristo escolheu Pedro, tem esperança para você. Pedro sanguíneo. Pedro aquele que era bravo. Pedro que queria resolver tudo na violência. Esse era Pedro. Impulsivo. Não entendia os propósitos de Deus. Ele chega para Jesus e diz, olha, nós não vamos deixar te crucificarem, o Senhor não vai morrer. Cristo fala para ele, arreda de mim, Satanás. Você pensa como o diabo. Pedro andando com Jesus não entendia os propósitos de Deus, de trazer perdão para a humanidade. Esse foi quem ele escolheu para ser líder dos apóstolos. Você sabe muito bem que ele negou Cristo 3 vezes. Não foi uma, foram 3 vezes. E o galo cantou. E para esse que negou 3 vezes, Cristo estava à beira da praia, o esperando retornar do mar, o esperando retornar de sua frustração, para dizer a ele que ele ainda era o seu apóstolo. Que ele não havia suspendido a procuração. Você ainda tem plenos poderes, Pedro. Você vai governar essa igreja. E quando o desafio veio,
Pedro, ele não voltou atrás. Morreu pendurado de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, porque não ousava ser crucificado na mesma posição que o seu mestre. Tem esperança para você. O perfil dos apóstolos é para te encher de esperança, para você se considerar agraciado por Deus, que Ele pode e quer te usar. Tem graça para você. O que mais nós vemos aqui? Tomé só aparece na Bíblia para dar bola fora. Ele fala umas besteiras. Ele nunca aparece para falar algo construtivo, algo que edifica. Ele tem a vergonha de toda vez que o seu nome aparece na Escritura é para falar alguma coisa que não condiz com o contexto. Primeiro ele fala, quando Lázaro é morto e estão perseguindo Jesus Cristo. Ele diz assim no 11:16 de João: vamos morrer com Jesus. Jesus quer voltar para lá onde ele está sendo perseguido. Vamos morrer com Jesus. Fazer o quê? Primeira bola fora que ele dá. Falta de fé, falta de confiança. A segunda bola fora, Jesus está em um sermão lindo, maravilhoso. Ele está falando: vocês sabem para onde eu vou. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Lindo sermão, perfeito, cheio de estética. Aí Tomé: Senhor, a gente não sabe para onde o senhor vai não. Ele acabou de falar que vai para o céu. Como assim, Tomé? Você não estava prestando atenção? Você foi pegar um café, tu não estava aqui? Como assim, Tomé? Junto com o Felipe. E ele não acredita na ressurreição. Quando Cristo volta, todos estão ali, com exceção de Judas e de Tomé, que já estava descrente. E ele ainda diz o seguinte: eu sei o que vocês estão dizendo, mas se eu não ver os cravos nas mãos... Jesus tem que voltar e falar: acorda, eu estou aqui, toca nas minhas mãos e vê que eu fui perfurado, Tomé. Para de descrença, gera confiança no teu coração. A ponto de Tomé ter que se ajoelhar e falar alguma coisa de útil. O que ele fala? Rei meu e Deus meu. Rei meu e Deus meu. Se Deus usou alguém como Tomé, tem esperança para você. Em alguns momentos da minha vida, em que me faltava fé, eu me ajoelhei no quarto e eu disse: Senhor, esse é o fim. Daqui não tem para onde ir. Essa situação vai me destruir. E eu começava a orar de voz mansa. E algo não deixava eu parar de orar, e eu orava e orava. De repente eu estava clamando. E brotava uma fé em mim que eu não sabia nem de onde vinha, mas que me tomava por inteiro. E eu continuava orando a Deus e tinha energia para prosseguir apesar dos desafios. Eu estava um Tomé, mas Deus me gerava confiança. O que mais nós temos aqui? Nós temos Tiago e João, 2 irmãos, filhos de Zebedeu, mas que Cristo apelidou de Boanerges. Por que Boanerges? Filhos do trovão, eles eram muito bravos, eles eram muito invocados, orgulhosos. Um dia Cristo pregou uma mensagem em uma determinada cidade, e a cidade não recebeu a mensagem de Jesus. Aí os dois chegaram para Jesus e falaram: Jesus, faz o seguinte, sabe o que eu faria se fosse o senhor? Mandava descer fogo do céu e eu consumir todo esse povo aí. Aí Jesus: não é assim que se faz. E um outro dia que a mãe dos dois aqui chegou para eles e falou: Senhor, posso te fazer um pedido? Fala, dona. O que a senhora quer? Quando o senhor for para o céu, coloca um filho meu à sua direita e outro à sua esquerda. Posição de honra, para eles serem vistos. Aí Cristo: estão comigo há tanto
tanto tempo e querem se orgulhar, e querem posição, e querem fama. Não entenderam nada do Evangelho. Tem esperança para você. Se você é meio pavio curto, se você gosta de se orgulhar sem motivo, tem esperança para você. Deus ainda pode te usar. Mas a gente tem mais pessoas aqui nessa lista. E o perfil só piora. A gente acha que vai melhorar, não, só piora. Você tem Mateus e você tem Simão Zelote. Isso é muito significativo nos tempos de hoje. Porque Mateus ele era publicano, cobrador de impostos. E como todo bom publicano, ele queria que os Herodes continuassem a governar sobre Israel. Mas Simão o Zelote, ele já era contra Herodes e já era contra o domínio romano. A grande estratégia dos Zelotes era chegar no meio da multidão, ver um guarda romano distraído, ele pegar, esfaquear o guarda romano e gritar, sair gritando, alguém esfaqueou o soldado, acode, chama um médico. Era assim que eles faziam. Um a favor do governo e outro não. Mateus falava Herodes sim, e Simão falava ele não. Para bom entendedor, minha palavra basta. E os dois estavam ali, no mesmo contexto, servindo o mesmo Cristo, o mesmo Deus. Então, se você idolatra a política, e eu vejo aqui no nosso meio algumas pessoas idolatrando política e políticos, tem esperança para você. Tem esperança para você. O interessante é que a gente passa os capítulos e percebe que Cristo chega em um ponto do seu ministério que envia de 2 em 2. Ele envia de 2 em 2. E não me surpreenderia nem um pouco se nesse de 2 em 2 ele colocasse, Mateus, vai com o Zelote ali. Ô Bolsonaro, vai com o pró-esquerda ali. Não me surpreenderia nada que Cristo fizesse isso. Vamos aprender a ser irmãos. Sabe a camisa da amizade? Sabe que os pais colocam nos dois irmãos que brigam? A camisa da amizade. O Anderson gosta de fazer isso. Porque na igreja é o ambiente onde a gente vai aprender a viver com o diferente. Servindo o mesmo Deus. Servindo o mesmo Deus. Então tem esperança para você se você idolatra a política, fica tranquilo. E por fim, nem menos importante, verso de número 19 diz, e Judas Iscariotes que o traiu. Judas expulsou demônios, Judas fez milagres e prodígios, mas era o filho da perdição. E Cristo ficou com ele todos aqueles 3 anos e meio do seu ministério, sendo paciente com ele ao seu lado. Judas que o traiu. Eu gosto quando vem visitante para a nossa igreja, que eles vêm uma igreja reformada, e falam, puxa, que legal, pastor, vim aqui conhecer o Senhor, gostei da igreja. Eu falei, meu Deus do céu, a gente é tão imperfeito, essa igreja não é perfeita. Se Cristo escolheu 12, na igreja mais perfeita do mundo, escolheu 12 e um traiu ele, era o filho da perdição, não é a gente que vai ter todo mundo aqui convertido. A gente tem que esperar a traição, esperar a gente que caminha conosco durante um tempo considerável e depois mostra que nunca foi irmão, depois mostra que nunca foi irmã. Isso acontece em toda e qualquer igreja. Às vezes a gente se frustra. Mas aquele que tem Deus como pai não tem direito de escolher os seus irmãos. É como dizem, né? Viver com os irmãos no céu, ô que glória. Viver com os irmãos na terra é outra história, é ou não é? A gente sabe. A gente se frustra. Todos nós estamos sendo aperfeiçoados. E todos nós estamos sendo trabalhados dia após dia diante de Deus.
Por isso não ouse pensar um segundo sequer que você é melhor do que o seu irmão. Todos esses homens, eles morreram apedrejados, enforcados, decapitados, amachadadas, queimados, porque não ousaram negar o nome de Jesus. E chegaram em um ponto do seu ministério onde eles estavam bastante, consideravelmente, santos e andando com Deus. Mas é uma trajetória, é uma jornada, uma caminhada longa que você precisa estar disposto, disposta a enfrentar. Não se ache melhor do que o seu irmão, você não é. Talvez você seja até pior, provavelmente é até pior. Olhando para esse texto, você pode se animar, porque as suas fraquezas não são impedimento para Deus te usar. Sua carnalidade sim, suas fraquezas jamais. Sua carnalidade, adultério, mentira, prostituição, vício, se livra disso. Agora, se você quiser ser usado por Deus. Porque sua carnalidade é impedimento para Deus te usar. Agora, suas fraquezas jamais. Suas fraquezas jamais. Tentações, escorregões, desânimo, falta de habilidade, por vezes, inconstância. Isso não é impedimento para Deus te usar. Carnalidade, sim. Fraqueza, jamais. Até porque é incoerente com todo o Evangelho. Porque nós temos um Deus que se fez carne para nos mostrar exatamente o que é ser perfeitamente humano. E até hoje nós temos um Deus homem que intercede por nós nos céus. Anime-se. Anime-se por ser um pequeno homem, por ser uma pequena mulher, porque a você Deus quis entregar as chaves do reino. Fique de pé, eu quero orar com você.